Como é o modo de ação de um espírito obsessor? Este assunto nós vamos estudar agora a partir do livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsessiva penetra a mente do futuro hóspede e, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando-o às próprias concepções e traumas, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Esse estudo descreve um processo pelo qual uma pessoa é influenciada por um obsessor de maneira progressiva e sutil. No contexto da doutrina espírita, o termo obsessor é utilizado para designar espíritos desencarnados que por algum motivo se ligam a indivíduos encarnados, influenciando-os negativamente. O modo de ação descrito alude a um processo que começa de forma quase imperceptível, em que a ideia obsessiva penetra na mente da pessoa que, por não estar suficientemente protegida por suas reservas morais, começa a aceitar esses pensamentos negativos. Estes pensamentos são incorporados às suas próprias concepções e traumas do passado. Isso indica que as vulnerabilidades emocionais e psicológicas do indivíduo, como traumas antigos, podem facilitar esta influência. Com o tempo, essa influência se torna mais forte e dominadora, levando à alienação obsessiva, que pode ser entendida como um estado no qual a pessoa é dominada por esses pensamentos ou influências externas, perdendo em certo grau o controle sobre a própria mente ou comportamento. E este contexto obsessivo, quando interpretado à luz da ciência, servindo a ciência como ponto de esclarecimento aliado aos conceitos espíritas, normalmente são interpretados por psiquiatras, psicólogos, como distúrbios psicológicos, como a obsessão-compulsão, influências de fatores ambientais ou condições de saúde mental, que podem ser tratadas por profissionais de saúde, mas que com certeza absoluta terá um efeito muito mais intenso se aliado às terapias espíritas. Em casos assim, é muito comum que surja uma relação simbiótica entre o obsessor e o obsediado. Isso significa que o obsessor, muitas vezes, se alimenta das energias ou das emoções negativas da pessoa obsediada, estabelecendo uma relação de dependência mútua. No processo descrito, a pessoa que está sendo obsediada pode começar a sentir os efeitos dessa influência de diversas maneiras, como pensamentos recorrentes, ideias fixas que parecem não ser originadas da vontade consciente do indivíduo, alterações emocionais, que são as mudanças bruscas de humor ou sentimentos intensos de tristeza, raiva ou medo sem causa aparente. Comportamentos atípicos, que são atos impulsivos ou comportamentos que desviam do padrão normal da pessoa. Sensações físicas, como fadiga inexplicável, dores ou desconfortos sem causa médica identificável. Influências no sono, através de pesadelos, insônia ou distúrbios do sono que podem estar relacionados à atividade obsessiva. Para lidar com a obsessão, muitas práticas espíritas recomendam oração e elevação de pensamentos, que é a busca por uma conexão com o divino e a manutenção de um estado mental positivo, a vigilância sobre os próprios pensamentos e atitudes, que faz parte do autoconhecimento e o esforço por manter uma conduta moral íntegra,
o tratamento espiritual, que pode incluir passes, água fluida, desobsessão e outros recursos oferecidos nos centros espíritas, e a reforma íntima, que é o esforço contínuo para a melhoria do caráter e a prática do amor e da caridade. Porém, temos que considerar que o suporte espiritual pode ser complementar, mas não deve substituir a necessidade de tratamentos médicos e psicológicos quando necessário. A abordagem integrativa, considerando ambos os aspectos da saúde, o espiritual e o médico, é muitas vezes considerada a mais benéfica. E seguindo a linha do pensamento espírita, que reconhece a influência espiritual como um fator na vida das pessoas, algumas estratégias adicionais para lidar com a obsessão incluem educação espiritual, que é entender os princípios da vida espiritual e as leis morais que regem as relações entre seres encarnados e desencarnados, pode ajudar a pessoa a compreender sua situação e a encontrar formas de superá-la. A harmonização do ambiente, que inclui manter um ambiente doméstico harmonioso através de vibrações positivas, preces e música edificante, pode auxiliar na criação de uma barreira contra influências negativas. Evitar substâncias e comportamentos prejudiciais, que inclui o uso de substâncias como álcool e drogas, bem como comportamentos que geram baixas vibrações emocionais, como a ira, o ódio, as mágoas, que podem aumentar a vulnerabilidade aos processos obsessivos. A prática do bem, que inclui o esforço em realizar boas ações e manter pensamentos altruístas, cria uma energia positiva que ajuda a proteger contra obsessores. O estudo e o desenvolvimento da mediunidade para aqueles que têm inclinações mediúnicas, o desenvolvimento controlado e ético da mediunidade, com a orientação de um centro espírita responsável, pode ajudar a pessoa a entender e a gerir melhor as influências espirituais. A fraternidade e o apoio comunitário, que é a participação em grupos de apoio, seja em centros espíritas ou outras comunidades que compartilham de crenças similares, ou outras comunidades, como o Alcoólatras Anônimos. O apoio psicológico e emergencial a quem tem tendência ao suicídio. Estes tipos de suporte emocional e espiritual que pode ser fundamental no processo de libertação da obsessão. O atendimento fraterno em centros espíritas é uma oportunidade para conversar sobre problemas e buscar orientações, muitas vezes resultando em um alívio das pressões espirituais. A leitura edificante, que inclui obras que promovem a elevação moral e espiritual, pode fortalecer a mente contra invasões obsessivas. Ainda acrescentando o processo de autoaprimoramento contínuo através da reforma íntima, do estudo do Evangelho, da mentalização das forças positivas, procurando agir de maneira clara e objetiva na vida, para que os obsessores não encontrem em nós os pontos fracos, que eles usam para estimular estes pontos fracos, nos tornando cada vez mais vulneráveis às suas ações. Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs. Muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e até o nosso próximo vídeo.